E os que não esperam nosso encontro dizem que se faça descer os anjos sobre nós ou que vejamos o nosso Senhor. Com efeito, eles se ensoberbecem em seu âmago e cometem desmensuradamente grande arrogância. Um dia, quando eles virem os anjos, nesse dia não haverá alvíceras para os criminosos e os anjos dirão: é terminantemente vedado ir para o paraíso. E referir-nos-emos às obras que fizeram, e falas-emos partículas dispersas no ar. Os companheiros do paraíso nesse dia serão os melhores em residência e estarão em mais belo lugar de repouso. E um dia o céu se fenderá com as nuvens e se fará descer os anjos com descida de realidade. Nesse dia, a verdadeira soberania será do misericordioso, e será um dia difícil para os renegadores da fé. E um dia o injusto morderá as mãos, dizendo: quem dera houvesse eu tomado o caminho com o mensageiro. Ai de mim, quem dera não houvesse eu tomado fulano por amigo. Com efeito, ele me descaminhou da mensagem, após ela haver-me chegado, e Satã é pérfido para com o ser humano. E o mensageiro dirá: ó Senhor meu, por certo meu povo tomou este Alcorão por objeto de abandono. E assim, fizemos para cada profeta um inimigo dentre os criminosos, e basta a teu Senhor por guia e socorredor. E os que renegam a fé dizem que houvesse descido sobre ele o Alcorão de uma só vez. Fragmentamo-lo assim, para com ele te tornarmos firme o coração, e fizemo-lo ser recitado paulatinamente. E eles não te chegam com exemplo algum, sem que cheguemos a ti com a verdade e a melhor interpretação. Os que forem reunidos sendo arrastados sobre as faces aguenas, esses serão na pior situação e os mais descaminhados do caminho. E com efeito, concedemos a Moisés o livro e fizemos de seu irmão Arão vizir assistente junto dele. E dissemos: ide ambos ao povo que desmentiu nossos sinais. Então, destruímo-lo totalmente. E ao povo de Noé, quando desmentiu os mensageiros, afogamo-lo e fizemo-lo um sinal para os humanos, e preparamos para os injustos doloroso castigo. E menciona o povo de Ad e Thamud, e os companheiros de Al-Haz, e muitas gerações entre esses. E para cada um deles propomos os exemplos, e a cada um esmagamos rudemente. E com efeito, eles passaram pela cidade sobre a qual se fez chover a chuva do mal. Então não a viram? Mas eles não esperam ressurreição alguma. E quando te veem, não te tomam senão por objeto de zombaria e dizem: é este quem Allah enviou por mensageiro? Por certo, ele quase nos descaminhara de nossos deuses, não houvéssemos sido perseverantes com o culto deles. E saberão, quando virem o castigo, quem está mais descaminhado. Viste aquele que toma por Deus sua paixão? Então, és tu sobre ele patrono? Ou tu supões que a maioria deles ouve ou razoa? Eles não são senão como os rebanhos, aliás, mais descaminhados encaminham. Não viste teu Senhor como estende a sombra? E se quisesse, falaria imóvel. Em seguida, nós fazemos do sol um indicador dela. Em seguida, recolhemo-la suavemente para junto de nós. E ele é quem vos faz da noite vestimenta, e do sono descanso, e faz do dia volta à vida ativa. E ele é quem envia o vento como alvissareiro adiante de sua misericórdia. E do céu fazemos descer água pura, para com ela vivificar uma plaga morta e darmos de beber, dentre os que criamos, a muitos rebanhos e humanos. E com efeito, repartimos-la entre eles para meditarem. Então, a maioria dos homens a tudo recusou, exceto a ingratidão.
E se quiséssemos, haveríamos enviado a cada cidade um admoestador. Então, não obedeças aos renegadores da fé, Muhammad, e com ele, luta contra eles vigorosamente. E ele é quem desenrolou os dois mares. Este é doce, sápido, e aquele é salso, amargo, e fez entre ambos uma barreira e terminante proibição de sua mescla. E ele é quem cria da água um ser humano e faz dele parentes sanguíneos e parentes afins. E teu Senhor é onipotente. E eles adoram além de Allah, o que não os beneficia nem os prejudica. E o renegador da fé é coadjutor de Satã contra seu Senhor. E não te enviamos senão por alvissareiro e admoestador. Dize, não vos peço prêmio algum por ele, a não ser a crença de quem quer tomar caminho para seu Senhor. E confia no vivente que jamais morrerá, e glorifica-o com louvor, e basta ele por conhecedor dos pecados de seus servos. Ele é quem criou os céus e a terra e o que há entre ambos em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Ele é o misericordioso. Então, pergunta acerca dele a um conhecedor. E quando se lhes diz, prosternai-vos diante do misericordioso, dizem, o que é o misericordioso? Prosternar-nos-emos diante do que nos ordenas? E isso lhes acrescenta a repulsa. Bendito quem fez constelações no céu, e nele fez um luzeiro e uma lua luminosa. E ele é quem fez a noite e o dia alternados, para quem deseja meditar ou deseja agradecer a Allah. E os servos do misericordioso são os que andam mansamente sobre a terra, e quando os ignorantes se dirigem a eles, dizem, Salam, paz. E os que passam a noite prosternando-se diante de seu Senhor e orando de pé. E os que dizem, Senhor nosso, desvia de nós o castigo da guena. Por certo, seu castigo é perpétuo. Por certo, que viu residência e lugar de permanecer é ela. E os que, quando despendem seus bens, não os esbanjam nem restringem, mas seu dispêndio está entre isso ajustado. E os que não invocam junto de Allah outro Deus, e não matam a alma que Allah proibiu matar, exceto se com justa razão, e não adulteram. E quem faz isso encontrará punição. O castigo duplicar-se-lhe-á no dia da ressurreição, e nele permanecerá eternamente aviltado, exceto quem se volta arrependido e crê e faz o bem. Então a esses, Allah trocar-lhes-á as más obras em boas obras, e Allah é perdoador, misericordiador. E quem se volta arrependido e faz o bem, por certo, ele se volta para lá arrependido perfeitamente. E os que não prestam falso testemunho, e quando passam junto da frivolidade, passam nobremente. E os que, quando são lembrados dos versículos de seu Senhor, não permanecem desatentos a eles como surdos cegos. E os que dizem, Senhor nosso, dádiva-nos da parte de nossas mulheres e de nossa descendência, com alegre frescor nos olhos, e faze-nos guia para os piedosos. Esses serão recompensados com a câmara etérea, porque pacientaram, e nele ser-lhe-ão conferidas saudações e paz. Lá serão eternos, que bela residência e lugar de permanecer. Dize Muhammad, meu Senhor não se importaria convosco, não fora vossa súplica, e com efeito, desmentistes o mensageiro. Então, ser-vos-á imposto o castigo. A Sura dos Poetas. Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Ta, Sin, Mim. Esses são os versículos do explícito livro. Talvez te consume de pesar, Muhammad, por não serem eles crentes. Se quiséssemos haver-lhes íamos feito descer do céu um sinal. Então as cervizes permanecer-lhes iam rendidas.
e não lhe chega nenhuma mensagem renovada do misericordioso, sem que lhe deem de ombros, e com efeito desmentem-na. Então chegar-lhes-ão informes daquilo de que zombavam. E não viram eles a terra, quanto fazemos germinar nela todos os casais de plantas preciosas? Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. E lembra-lhes de quando teu Senhor chamou a Moisés: vai ao povo injusto, o povo de Faraó. Não temem eles a Alá? Disse: Senhor meu, por certo, temo que me desmintam. E meu peito constrange-se e minha língua não se solta. Então envia a Arão para que este me secunde. E eles têm contra mim a acusação de um delito. Então temo que me matem. Alá disse: em absoluto não te matarão. Então ide ambos com nossos sinais. Por certo, estaremos convosco ouvindo. E chegai a Faraó e dizei: por certo, somos mensageiros do Senhor dos mundos. Envia conosco os filhos de Israel. Faraó disse: não te cuidamos junto de nós enquanto eras bem criança, e não permaneceste junto de nós alguns anos de tua vida? E fizeste teu feito que fizeste, e tu és dos ingratos. Moisés disse: filho, então, enquanto eu era dos descaminhados, e fugi de vós quando vos temi, então meu Senhor dadivou-me com sabedoria e fez-me dos mensageiros. E esta é uma graça que me cobras, o haveres escravizado os filhos de Israel? Faraó disse: e o que é o Senhor dos mundos? Moisés disse: o Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, se estás convicto disso. Faraó disse aos que estavam ao seu redor: não ouves o que ele diz? Moisés disse: vosso Senhor é o Senhor de vossos pais antepassados. Faraó disse: por certo, vosso mensageiro que vos foi enviado é louco. Moisés disse: o Senhor do levante e do poente, e do que há entre ambos se razoais. Faraó disse: em verdade, se tomas Deus outro que não seja eu, far-te-ei dos prisioneiros. Moisés disse: e ainda que eu te chegue com algo evidente? Faraó disse: faze ouvir, pois, se és dos verídicos. Então Moisés lançou sua vara, e ei-la evidente serpente, e tirou sua mão, e ei-la alva para os olhadores. Faraó disse aos dignatários a seu redor: por certo, este é um mágico sapiente, que deseja fazer-vos sair da vossa terra com sua magia. Então, que ordenais? Disseram: pretere-o e a seu irmão, e envia congregantes às cidades. Eles far-te-ão vir todo mágico sapiente. Então os mágicos foram juntados em um tempo marcado de dia determinado. E foi dito aos homens: estarei juntos para que sigamos os mágicos se forem os vencedores? E quando os mágicos chegaram, disseram a Faraó: teremos prêmio se formos os vencedores? Ele disse: sim, e por certo sereis nesse caso dos mais achegados. Moisés disse-lhes: lançai o que tendes para lançar. Então lançaram suas cordas e suas varas, e disseram: pelo poder de Faraó seremos por certos vencedores. E Moisés lançou sua vara, e ei-la que engoliu o que forjaram. Então os mágicos caíram prosternando-se, disseram: cremos no Senhor dos mundos, o Senhor de Moisés e Arão. Faraó disse: credes nele antes de eu vos permitir? Por certo, ele é vosso mestre que vos ensinou a magia. Então logo sabereis. Em verdade, cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos e crucificar-vos-ei a todos. Disseram: mal algum, por certo, tornaremos a nosso Senhor. Por certo, aspiramos a que nosso Senhor nos perdoe os erros, porque somos os primeiros dos crentes. Inspiramos a Moisés:
parte durante a noite com meus servos, por certo, sereis perseguidos. Então, Faraó enviou congregantes às cidades que diziam: por certo, esses são um bando pouco numeroso, e por certo eles nos põem rancorosos, e por certo deles todos nos precatamos. Então, nós os fizemos sair de jardins e fontes, e os fizemos abandonar tesouros e nobre lugar de permanência. Assim foi, e fizemos que os filhos de Israel os herdassem. E ao nascer do sol, eles perseguiram-nos, e quando se depararam as duas multidões, os companheiros de Moisés disseram: por certo seremos atingidos. Ele disse: em absoluto não o seremos, por certo, meu Senhor é comigo, ele me guiará. E inspiramos a Moisés: bate no mar com tua vara. Então este se fendeu, e cada divisão se tornou como uma formidável montanha. E lá fizemos aproximar os outros, e salvamos a Moisés e a quem estava com ele, a todos. Em seguida, afogamos os outros. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. E recita para eles o informe de Abraão, quando disse a seu pai e a seu povo: que adorais? Disseram: adoramos ídolos. Então, a eles permanecemos cultuando. Disse: eles ouvem-vos quando os invocais? Ou vos beneficiam ou vos prejudicam? Disseram: não, mas encontramos nossos pais fazendo assim. Disse: e vistes o que adorais, vós e vossos antigos pais? Então, por certo, são de mim inimigos, exceto o Senhor dos mundos, quem me criou. E é Ele quem me guia, e quem me alimenta e me dá de beber. E quando adoeço, é Ele quem me cura. E quem me dará a morte, em seguida me dará a vida. E a quem aspiro, me perdoe o erro no dia do juízo. Senhor meu, dadiva-me com sabedoria e ajunta-me aos íntegros, e faze-me menção verídica na posteridade, e faze-me dos herdeiros do jardim da delícia. E perdoa meu pai, por certo ele é dos descaminhados, e não me ignominieis um dia quando forem ressuscitados, um dia quando a ninguém beneficiarem nem riquezas nem filhos, exceto a quem chegar a Alá com coração imaculado, e se fizer aproximar-se o paraíso aos piedosos, e se fizer expor-se o inferno aos desviados, e se lhes disser: onde estão os que vós adoráveis além de Allah? Socorrem-vos ou se socorrem a si mesmos? Então serão nele empuxados, eles e os desviados, e os partidos de Satã, todos. Dirão, enquanto nele disputarem: por Alá, estávamos por certo em evidente descaminho, quando vos igualávamos ao Senhor dos mundos, e não nos descaminharam, senão os criminosos. Então, não temos intercessores, nem amigo íntimo algum, e se tivéssemos retorno à vida, seríamos dos crentes. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. O povo de Noé desmentiu aos mensageiros, quando seu irmão Noé lhes disse: não temeis a Alá? Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então, temei a Alá e obedecei-me. Disseram: creremos em ti, enquanto somente os mais ignóbeis te seguem? Disse: e que sei eu acerca do que faziam? Seu ajuste de contas não impende senão a meu Senhor, se percebeis. E não vou repulsar os crentes, não sou senão evidente admoestador. Disseram: ó Noé, se não te abstiveres disso, em verdade serás dos apedrejados. Disse: Senhor meu, por certo meu povo desmentiu-me.
Então sentencia entre mim e ele claramente, e salva-me, e a quem dos crentes está comigo. Então salvamo-lo e a quem estava com ele no barco repleto. Em seguida, depois disso, afogamos os remanescentes. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. O povo de Ade desmentiu aos mensageiros, quando seu irmão Rude lhes disse, não temeis a Alá? Por certo, sou-vos leal mensageiro, então temei a Alá e obedecei-me, e não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. Edificais em cada lugar alto um monumento para a frivolidade? E ergueis fortificações na esperança de serdes eternos? E quando desferis golpes, vós os fazeis como tiranos. Então, temei a Alá e obedecei-me, e temei a quem vos concedeu o que sabeis, concedeu-vos rebanhos e filhos, e jardins e fontes. Por certo, temo por vós o castigo de um terrível dia. Disseram, é-nos igual que nos exortes ou que não sejas dos exortadores. Isso não é senão costume dos antepassados, e não seremos castigados. E desmentiram-no. Então aniquilamo-los. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. O povo de Tamude desmentiu aos mensageiros, quando seu irmão Salih lhes disse, não temeis a Alá? Por certo, sou-vos leal mensageiro, então temei a Alá e obedecei-me, e não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. Julgais que sereis deixados seguros no que há aqui? Entre jardins e fontes, e searas e tamareiras de espatas com frutos maduros? E escavando habilidosos casas nas montanhas? Então, temei a Alá e obedecei-me, e não obedeçais às ordens dos entregues a excessos, os que semeiam a corrupção na terra e não a reformam. Disseram, tu és apenas dos enfeitiçados, tu não és senão um ser humano como nós, então faze vir um sinal se é dos verídicos. Disse, este é um camelo fêmea, haverá para ele uma porção de bebida, e haverá para vós uma porção de bebida em dia determinado, e não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia o castigo de um terrível dia. Mas abateram-no e tornaram-se arrependidos. Então o castigo apanhou-os, por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. O povo de Lot desmentiu aos mensageiros, quando seu irmão Lot lhes disse, não temeis a Alá? Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então temei a Alá e obedecei-me, e não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. Vós vos achegais aos varões deste mundo? E deixais vossas mulheres que vosso Senhor criou para vós? Mas sois um povo agressor. Disseram, em verdade, se não te abstiveres disso, ó Lot, serás dos expulsos. Disse, por certo, sou dos adversos de vossos atos. Senhor meu, salva-me e a minha família do que fazem. Então, salvamo-lo e a sua família a todos, exceto uma anciã dentre os que ficaram para trás. Em seguida, aniquilamos os outros, e fizemos cair sobre eles chuva. Então, que viu a chuva dos que foram admoestados. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. Os habitantes de Al-Aikha desmentiram os mensageiros, quando Shuaib lhes disse, não temeis a Alá?
Por certo, sou-vos leal mensageiro, então temei a Alá e obedecei-me, e não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. Completai a medida e não seja dos fraudadores. E pesai tudo com total equidade, e não subtraias dos homens suas coisas, e não semeis a maldade na terra sendo corruptores, e temeis a quem vos criou, vós e as gerações antepassadas. Disseram, tu és apenas dos enfeitiçados, e tu não és senão um ser humano como nós, e, por certo, pensamos que és dos mentirosos. Então, faze cair sobre nós pedaços do céu, se és dos verídicos? Disse, meu Senhor é bem sabedor do que fazeis. E desmentiram-no. Então, o castigo do dia do dossel apanhou-os. Por certo, foi castigo de um terrível dia. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E, por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. E, por certo, ele é a revelação descida do Senhor dos mundos, como a qual o leal Espírito desceu sobre teu coração, Muhammad, para que sejas dos admoestadores em língua árabe, castiça e clara. E, por certo, ele está mencionado nos livros dos antepassados. E não lhes é um sinal que os sábios dos filhos de Israel o conheçam? E se houvéssemos feito descer sobre um dos forâneos, e ele lhes houvesse lido, não estariam crendo nele. Assim também, nós o introduzimos nos corações dos criminosos. Eles não crerão nele até verem o doloroso castigo. Chegar-lhes-á, pois, inopinadamente, enquanto não percebam. Então dirão, ser-nos-á concedida dilação? E querem eles apressar nosso castigo? Então, viste, se os fizermos gozar durante anos, em seguida chegar-lhes o que lhes foi prometido, não lhes valerá em nada o que gozavam, e não aniquilamos cidade alguma sem que ela houvesse tido admoestadores à guisa de lembrança, e nunca somos injustos, e não são os demônios que o trouxeram. E isso não lhes caberia e jamais poderiam fazê-lo. Por certo, eles estão apartados do ouvido que se fala no céu. Então, não invoques junto de Alá outro Deus, pois serias dos castigados. E admoesta teus familiares, os mais próximos, e baixa tua asa aos que te seguirem entre os crentes. E se eles te desobedecem, dize, por certo, estou em rompimento com o que fazeis, e confia no Todo-Poderoso, no Misericordiador, que te vê quando te levantas para orar, e vê tuas gesticulações entre os que se prosternam. Por certo, ele é o oniouvinte, o onisciente. Informar-vos-ei daquele sobre quem os demônios descem? Eles descem sobre todo impostor pecador. Dão altiva aos demônios, e sua maioria é mentirosa, e aos poetas seguem-nos os desviados. Não viste que eles vagueiam por todos os vales e que dizem o que não fazem? Exceto os que creem e fazem as boas obras e se lembram a miúde de Alá e se defendem após haverem sofrido injustiça. E os que são injustos saberão qual tornada a que tornarão. A Sura das Formigas, em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Sim. Esses são os versículos do Alcorão e explícito livro. É orientação e alvíceras para os crentes que cumprem a oração e concedem a zacá e se convencem da derradeira vida. Por certo, aos que não creem na derradeira vida, aformoseamos-lhes as obras, então caminham às cegas. Esses são os que terão o pior castigo e serão os mais perdedores na derradeira vida. E por certo, a ti, Muhammad, é conferido o Alcorão da parte de um sábio onisciente. Lembra-lhes de quando Moisés disse à sua família,
Por certo, entrevejo um fogo, far-vos-ei vir dele notícias, ou vos farei vir um tiçal para vos aquecerdes. E quando ele lhe chegou, chamaram-no. Bendito quem está no fogo e quem está ao seu redor, e glorificado seja Alá, o Senhor dos mundos. Ó Moisés, por certo, eu sou Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio, e lança a tua vara. Então, quando a viu mover-se como se fora cobra, voltou as costas, fugindo, e não volveu atrás. Alá disse: Ó Moisés, não te atemorizes. Por certo, junto de mim, os mensageiros não se atemorizam. Mas para quem é injusto, em seguida troca em bem o mal. Por certo, sou perdoador, misericordiador. E faz entrar tua mão na abertura de teu peitilho. Ela sairá alva, sem mal algum. Isto está entre os 9 sinais para Faraó e seu povo. Por certo, são um povo perverso. Então, quando nossos claros sinais lhe chegaram, disseram: isto é evidente magia, e negaram-nos injusta e soberbamente, enquanto suas almas se convenciam deles. Então, olha como foi o fim dos corruptores. E com efeito concedemos ciência a Davi e a Salomão, e disseram ambos: louvor a Alá, que nos preferiu a muitos de seus servos crentes. E Salomão foi herdeiro de Davi e disse: ó humanos, foi-nos ensinada a linguagem dos pássaros e foi-nos concedido algo de todas as coisas. Por certo, este é o evidente favor. E reuniu-se a Salomão seu exército de dins e de humanos e de pássaros e coordenaram-se, até que ao chegarem ao vale das formigas, uma formiga disse: ó formigas, entrai em vossos formigueiros, a fim de que vos não esmaguem Salomão e seu exército, enquanto não percebam. Então Salomão sorriu prazeroso, admirado de seu dito, e disse: Senhor meu, induze-me a agradecer-te a graça com que me agraciaste a meus pais, e a fazer o bem que te agrade, e faz-me entrar com tua misericórdia para junto de teus servos íntegros. E passou em revista os pássaros. Então disse: por que razão não vejo a polpa? Ou será ela dos ausentes? Em verdade, fala-ei sofrer vermente castigo, ou a degolarei, a menos que me faça vir evidente comprovação. Mas ela não tardou muito e disse: abarquei aquilo que não abarcaste, e chego a ti de Sabá com informe certo. Por certo, encontrei uma mulher reinando sobre eles, e a ela foi concedido algo de todas as coisas, e tem magnífico trono. Encontrei-a e a seu povo prosternando-se diante do sol em vez de Alá. E Satã aformoseou-lhes as obras e afastou-os do caminho reto. Então não seguiam. Afastou-os para que se não prosternassem diante de Alá, quem faz sair o recôndito nos céus e na terra, e sabe o que escondeis e o que manifestais. Alá, não existe Deus senão Ele, o Senhor do magnífico trono. Salomão disse: olharemos se disseste a verdade ou se és dos mentirosos. Vai com esta minha missiva e lança-lhes. Em seguida, volta-lhes as costas e olha o que farão retornar. A rainha disse: ó dignatários, por certo, uma nobre missiva foi-me lançada. Por certo, é de Salomão, e por certo assim é. Em nome de Alá, o misericordioso, misericordiador, não vos sublimeis em arrogância sobre mim, e vinde a mim como muslimes. Ela disse: ó dignatários, instrui-me a respeito de meu assunto. Jamais decidi a respeito de assunto algum sem que o testemunhasseis. Disseram: somos dotados de força e dotados de veemente fúria, mas de ti é a ordem. Então, olha o que ordenas. Ela disse: por certo, os reis, quando entram em uma cidade, corrompem-na e fazem aviltados os mais poderosos de seus habitantes.
e assim fazem. E, por certo, estou-lhes enviando um presente e olharei com que os emissários retornarão. E, quando a delegação chegou a Salomão, ele disse: Quereis conceder-me riquezas? Ao passo que o que Alá me concedeu é melhor que aquilo que ele vos concedeu, mas vós jubilais com o vosso presente. Retorna a eles, e em verdade, chegar-lhe-emos com um exército que não poderão enfrentar e os faremos sair dela aviltados e humilhados. Ele disse: Ó dignatários, quem de vós me fará vir seu trono antes que me cheguem como muslimes submissos? Um ifriti dos djinns disse: Eu te farei vir antes que te levantes de teu lugar, e por certo para isso sou forte e leal. Aquele que tinha ciência do livro disse: Eu te farei vir no piscar de olhos. E quando ele o viu estabelecido, junto de si disse: Isso é algo do favor de meu Senhor, para que me ponha à prova se lhe agradeço ou sou ingrato. E quem lhe agradece, apenas agradece em benefício de si mesmo. E quem é ingrato, por certo, Alá é bastante a si mesmo, ele é generoso. Ele disse ainda: Desfigurai-lhe o trono, olharemos se ela seguia ou é dos que não seguiam. E quando ela chegou, disseram-lhe: Assim é teu trono? Ela disse: É como se o fora. Salomão disse: E a nós foi-nos concedida a ciência antes dela, e somos muslimes. E o que ela adorava em vez de Alá afastou-a do caminho reto. Por certo, ela era de um povo renegador da fé. Disseram-lhe: Entra no palácio. E quando ela ouviu supô-lo um manto d'água, ergueu então as vestes e descobriu ambas as canelas de suas pernas. Salomão disse: É um palácio revestido de cristal. Ela disse: Senhor meu, por certo fui injusta com mim mesma e islamizo-me com Salomão para Alá, o Senhor dos mundos. E, como efeito, enviamos ao povo de Tamude seu irmão Sali. Ele disse: Adorai a Alá. Então eles, divididos em 2 grupos que disputavam, disse: Ó meu povo, por que apressais o mal antes do bem? Que imploreis o perdão a Alá para obter misericórdia. Disseram: Pressentimos mau agouro por causa de ti e de quem está contigo. Disse: Vosso agouro é junto de Alá, mas sois um povo que está sendo provado. E havia na cidade um agrupamento de 9 homens que semeavam a corrupção na terra e não a reformavam. Disseram: Jurai por Alá que à noite de sobressalto o mataremos e a sua família. Em seguida, diremos a seu herdeiro: Não assistimos ao aniquilamento de sua família e, por certo, somos verídicos. E usaram de estratagemas e nós usamos de estratagemas e eles não perceberam. Então, olha como foi o fim de seus estratagemas. Aniquilamo-los e a seu povo a todos. E essas suas casas estão desertas, porque eles foram injustos. Por certo, há nisso um sinal para um povo que sabe. E salvamos os que creram e foram piedosos. E lembro-lhes de Lot, quando disse a seu povo: Vós vos achegais a obscenidades enquanto a enxergais claramente? Por certo, vós vos achegais aos homens por lascívia em vez de às mulheres. Aliás, sois um povo ignorante.